te exaltamos, Senhor. Oh, nós te louvamos, nós te adoramos. Nada pode impedir, nada pode impedir, nada pode impedir de um adorador adorar. Nada pode impedir de você louvar a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Sua boca está bloqueada? Levanta as suas mãos e adore ao Rei. Aleluia. Oh, te adoramos, Senhor. Te louvamos. Aleluia. Oh, aleluia. Só tocando. Aleluia. Só instrumental. A igreja adore. Abre os seus lábios e adore ao Rei. Te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos. Nós te exaltamos. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Deus. Obrigado, papai. Obrigado, papai. Hey. Deus é bom. Aleluia. Deus forte. Aleluia. Ele quer, Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, meu Rei. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença. Aleluia. Muito obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado por esta unção. Oh, te louvamos, ó Rei. Te louvamos, meu Rei. Meu Rei. Eu te adoro. Aleluia. 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 Repete comigo. Eu sou tudo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho tudo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga, e eu posso tudo que a palavra de Deus diz que eu posso fazer. Amém. Aleluia. Glória a Deus, podem sentar. Obrigado, queridos. Aleluia. Gente, que grupaço, hein? Esse nosso é um grupo muito bom. Tocam bem, técnica e o melhor de tudo, unção. Escuta só, espera só quando você vê os violinos, violoncelos que estão para chegar. Aquele coral que está para chegar. Rapaz, vai ser cara culto uma festa. Mas tem outra coisa ainda maior. É quando nós estivermos no céu, junto com o Senhor, participando daquele coral maravilhoso, adorando o Rei. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, milionários. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Glória a Deus. Na versão King James, por favor, abençoado. Gênesis 1, 26. Começando o 26. Amém. Deixa eu te falar uma verdade. Deus tem interesse em cada membro da sua família. Deus tem interesse em cada membro da sua família. Deus tem interesse em cada parente seu. Cada um. Mas o fato de Deus ter interesse em cada membro da sua família não garante que a sua família já está livre de tudo. A palavra de Deus diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja.
A pergunta: todos vão ser? Mas Deus não deseja? O fato de Deus desejar que todos sejam salvos não garante salvação para ninguém, porque existem coisas que Deus não pode fazer. O que é que Deus não pode fazer? Tua parte. Não, mas Ele não faz, não é porque Ele não quer, que não pode mesmo. Porque tem coisas que Ele determinou na sua palavra, que é para você fazer, e não adianta você passar para Ele. Estão entendendo isso, gente? Deus ter interesse na sua família ainda não é o suficiente. Existe algo para eu e você fazermos, para que a nossa família seja salva, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Precisa a gente fazer alguma coisa. Amém? Então, aí em Gênesis 1:26 diz assim: então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Para aí, olha para mim agora. Deus olha para a água e diz: produza seres viventes. E a água produziu os peixes e baleias e tudo que tiver lá no mar. Deus olha para a terra e diz: produza árvores frutíferas. Aí nasceu pé de jaca, pé de mamão, macieira, essas coisas todas boas que, né, o Pai fez especialmente para a gente. Isso. Deus olha para a terra e diz: produza seres viventes. Aí a terra produziu o cachorro, a galinha e tudo mais. Mas quando foi para criar eu e você, Deus não falou para a água, Deus não falou para a terra, Deus falou para si mesmo: façamos. Façamos o homem. Então Deus simplesmente tinha você no coração dele, projetou você e disse: façamos. Surgiu você. Você veio de Deus. O seu corpo veio da terra, mas você veio de Deus. Vou dizer de novo: o seu corpo veio da terra, mas você veio de Deus. Vou repetir: o seu corpo veio da terra, mas você veio de Deus. E tem mais, ele disse: a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que quer dizer isso, pastor? É simples. Quem aqui já tirou xerox? A sua imagem, conforme a nós, a sua semelhança, meu irmão, significa que somos a fotocópia de Deus na terra. Numa escala menor, é claro, lógico. Claro. Mas tudo que Deus tem e Ele deu a você através do seu Espírito. Mas a gente chega lá. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais, sobre as feras da terra, sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Então, além de Deus nos criar, Ele deu uma tarefa: deveríamos dominar. O ser humano não foi criado para ser dominado por nada. Lá vamos nós de novo. O ser humano não foi criado para ser dominado por nada. O ser humano foi criado para dominar. Mas ali na lista não está dominar sobre outras pessoas. Não está dizendo dominar sobre as mulheres. Não está dizendo dominar sobre os homens. É dominar sobre a terra. Você domina sobre a terra. Quando você está sendo dominado, sabe-se lá pelo que for, você já está fora do padrão que Deus criou você para ser. Nada deve dominar você. Deixa eu dar só um exemplo. Só um. Ouvi isso. Pastor, quando eu não tomo café, é claro que não é com ninguém aqui, foi outra pessoa lá do outro canto. Quando eu não tomo café, dá uma dor de cabeça de correr doido. Eu estou dizendo que eu já ouvi. Dominado pelo café.
E é pecado, pastor? Julgue você. Se a Bíblia diz que nada te deve dominar e você está sendo dominado, o que é que você acha? Calma, que eu nem comecei ainda, a gente está só na introdução. É só introdução. Deixa eu te dizer uma verdade. O que está escrito na palavra é para sempre. O homem hoje, ele determina, ele fala as coisas, ele decreta as coisas, mas passa. Logo não se fala mais naquilo. Mas o que Deus fala é para sempre. Está determinado assim. E Deus não volta atrás naquilo que Ele fala. Eu vou repetir. Deus não volta atrás naquilo que Ele fala. Se Ele diz que é para você dominar e você não está dominando, tem coisa errada aí, meu irmão. Tem coisa errada aí, minha irmã. Eu não consigo terminar esse curso na faculdade dominado. Eu não consigo aprender dominado. Eu não consigo fazer dominado. Pastor, mas eu não consigo. Eu me sinto. É por isso que está sendo dominado. Por quê? Dominado pelo sentimento. Sentiu que não pode aprender, estou sendo dominado. Só porque você sentiu? Deixa eu te falar uma verdade. Sabia que seus sentimentos muitas vezes mentem a teu respeito? Todas as vezes que os seus sentimentos te disser algo contrário ao que a palavra de Deus diz, eles estão mentindo. Não aceita. Sentimentos foram criados por Deus para serem controlados por você. Calma que a gente já começa. Só na introdução. Até meia-noite a gente termina. Sentimentos foram feitos para serem controlados por você. Se você não controla os seus sentimentos, você será controlado pelo diabo. Porque quando uma pessoa não controla os próprios sentimentos, alguém vai controlar. E esse alguém não é Deus. Deus no controle. Não, Ele mandou a gente dominar. Então é Ele que está no controle. Não é Ele que está no controle. Então somos nós que estamos no controle. Certo? Porque Deus não volta atrás. Entregou a terra para a gente. Então se Deus não vai te controlar e você não domina os seus sentimentos, alguém vai. Pastor, mas eu me senti ofendido. Eu me senti ofendido, pastor. O senhor não pode negar que me ofenderam. Uma ofensa só é ofensa se você considerar como ofensa. Chega para uma parede dessa e diz: ô branquela horrorosa, burra, mentirosa, para a parede. Idiota, para a parede. Dá alguma coisa? Não é a parede que está sendo idiota. Não é não. Você está morto para o pecado, querido. Morto não reage. Morto não reage. Estão entendendo isso? Estamos aqui agora, nesse momento. Eu já comecei a falar algumas coisas que algumas pessoas já ficam meio assim. Opa, eu não gosto muito dessa conversa não. Opa, milhões sendo acrescentados na sua conta bancária, minha irmã. Opa, não gosto disso não. E tal, aí a mente começa aí. Meu pai, minha mãe, boleto para pagar, conta para pagar, IPVA que está atrasado. Dominado. Se concentra, foco nessa mensagem, nessa palavra, porque isso vai salvar a sua vida. Amém, queridos? Vamos continuar. Deus, portanto, versículo 27, King James. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. O que é que diz o resto? Macho e fêmea. Macho, cadê os cabas macho aqui? E fêmea. Pronto.
Para os nossos visitantes, deixa eu dizer uma coisa, aqui na Ceilândia nós temos cabra macho e as ladies. Ixi, pastor, é sim de cabra macho? É. Porque se fosse um cabra que não fosse macho, tu nem ia querer. Macho e fêmea os criou. Há uma diferença. Homem e mulher não são iguais. Eu vou dizer de novo, homem e mulher não são iguais. Milhões sendo acrescentados na sua conta bancária, meu irmão. Homem e mulher são diferentes. E um não é superior ao outro, um não é melhor que o outro, não. Mas eles são diferentes. A inteligência de um é diferente da inteligência do outro. A força de um é diferente da força do outro. A resistência de um é diferente da resistência do outro. Vamos parar com a palhaçada. Ou você é um cabra macho, ou você é fêmea. Simples. Ai, pastor, mas às vezes eu estou me sentindo... Opa! Olha a mentira. Olha a mentira. Você também pode se sentir cachorro, gato, rato, barata. E isso não faz você ser isso. É demais. O diabo sempre quis reduzir o ser humano, homem ou mulher. Ele sempre quis diminuir, porque a forma dele mexer com Deus é procurar tocar nos filhos, é procurar tocar na criação. E aí leva a pessoa a muitas vezes pensar o que ele realmente não é, só porque está sentindo diferente. Milhões sendo acrescentados na sua conta bancária, meu irmão. Só porque está sentindo diferente. Ai, mas é porque eu estou me sentindo. Não existe isso. O fato de você sentir não quer dizer nada. Aquilo que você é independente do que sente. Amém. Ai, pastor, mas é porque algumas vezes, não tem algumas vezes, ou você é ou você não é. Macho e fêmea os criou. Está escrito? Tá. É o que é dito? É, acabou. Isso durou séculos. Esse livro, a palavra de Deus, foi muito perseguido. Muito, muito, muito perseguido através dos séculos. Mas persiste até hoje. Não existe um livro que tenha transformado tantas vidas como a palavra de Deus. Não tem. A palavra de Deus, ela é eterna. Existem verdades que são relativas, mas a verdade da palavra é absoluta. Ou você encara dessa forma e é feliz, ou você não encara dessa forma e a sua felicidade vai ser só momentânea, dependendo do momento, do instante. A palavra de Deus é o manual de felicidade para todo ser criado por Deus. Tudo aquilo que foi criado por Deus, quando se submete à palavra, é feliz, prospera, cresce. Amém, queridos? Vamos em frente, versículo 28. Deus os abençoou a quem, gente? Adão e Eva. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai a terra, sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então Deus abençoou a sua criação muitos anos antes deles terem filhos. Deus os abençoou e já determinou: ei, a terra vocês mandam. Deus é o dono da terra por ter criado, mas nós somos os administradores, a gente manda aqui embaixo. Deus só vai agir na sua vida se você permitir. Ah, não, para aí. Como assim, pastor? Porque se ele disse que a terra era entregue para nós, se ele falou que a terra está entregue a nós, acabou a história. Para poder ele fazer alguma coisa aqui, ele precisou descer e virar gente. Foi a primeira e única encarnação que a Bíblia fala. Jesus. Deus se fazendo homem, para poder agir. Se ele tivesse agido de outra maneira, ele estava sendo ilegal, ele estava indo contra a própria palavra dele. Todo mundo está entendendo isso. Não vou entrar lá, porque senão a gente não termina hoje. Mas Deus deu uma ordem para Adão. Deus diz: por quê, irmãos?
Porque todo mundo precisa ter um limite. Até mesmo as crianças pequenininhas precisam saber o que é limite. E quando você não coloca limite nos seus filhos, você não os ama. Ah, eu amo sim, pastor, eu abraço eles, dou carinho e tudo. Dar carinho não é amar. Amar é corrigir, é falar a verdade. Já vi muita gente dando carinho a muitas pessoas e nem por isso ama. No amor nem sempre tem carinho, mas sempre tem correção e verdade. Todo ser humano tem que ter limite. Uma criança tem que ter limite. Um jovem tem que ter limite. Um adulto tem que ter limite. Todos têm limites. E esses limites precisam ser obedecidos. Porque uma criança criada sem limites, sem limite algum, se torna um sério candidato a passar boa parte da vida na cadeia. Sem limite? Milhões sendo acrescentados na sua conta bancária, meu irmão. Se o seu filho e a sua filha não sabem o que é dizer não, você já fracassou como pai e mãe. Seus filhos precisam saber a palavra não. Joshua, fica de pé. Eu só não mandei a outra vir porque a outra está trabalhando, tá? Esse rapaz bonitão aí é meu filho. A cara do pai, né? Lindo pra caramba. Tem 22 anos, completa hoje. Tá solteiro. Só que ele não vai casar agora não. Ele precisa estudar e trabalhar. Porque a Bíblia diz que antes de fazer família é preciso trabalhar. Deus não criou o homem casado, Deus criou o homem trabalhando. E o casamento veio depois. Ah, mas aí vai namorando até casar. Para quem enrolar, rapaz? Sai, deixa para alguém que esteja próximo trabalhando. Essa pessoa aí merece. Mas enfim, quando ele estava no ventre da mãe dele, eu falava a palavra. Quando ele estava no ventre da mãe, eu passava a mão e dizia: meu filho, você é próspero, você é ungido. Meu filho, você vai fazer a diferença na terra. Você é inteligente. Você não vai ficar repetindo de ano na escola. Você é muito inteligente. Eu falava, palavra ditas com o coração e em fé tem poder. Ah, mas é porque a palavra do pai tem poder. Não, nem sempre. A palavra da mãe tem poder, nem sempre. A palavra de um crente com fé tem poder. Ser crente é luxo, gente. Eu falava isso o tempo todo. Quando ele nasceu, aí a gente começou, eu e ele, né? Eu ler para ele. Efésios, essa aí é ler na carta de Efésios. Filipenses, Colossenses. Ele tinha dias de nascido, eu falava. Aí uma pessoa chegou uma vez lá no quarto e eu estava lá, né? Somos abençoados com toda sorte de bem espiritual. Entendeu, filhão? Olha, nós somos abençoados. Tinha dias de nascido. Aí a pessoa olhou assim: ai meu Deus, olha o tamanho do menino, pelo amor de Deus. Ele não está entendendo nada. Eu olhei para ela e disse: eu estou ministrando ao espírito dele. Ele tem um espírito, eu estou ministrando ao espírito dele. E vai, eu disse, a seu tempo vai surgir, vai florescer e vai crescer e vai dar fruto. Está com 22 anos, deu fruto. Nunca se desviou, nunca repetiu um ano de escola, está na faculdade, vai tá fazendo a parte dele, como um homem que ele é, homem de Deus que ele é. Mas eu fiz a minha parte. Proteger sua família passa por aquilo que você fala dos seus lábios, por aquilo que sai dos seus lábios em relação a seu cônjuge, em relação aos seus filhos. Obrigado, filhão, pode sentar, cara. Passa por isso. Mas é só isso, pastor? Então só falar a palavra? Não. Se uma pessoa apenas toma água, o que é que vai acontecer? Vai adoecer, porque ele precisa comer. Por outro lado, se ele apenas come e não toma água,
Se ele come, toma água, mas não dorme direito, vai ficando perto do Alzheimer. Vocês estão entendendo? É um conjunto de coisas. Então não é só isso. A gente vai falando o resto. Pronto, eu acho que eu comecei agora. Então o ser humano piorou. Foi ficando cada vez pior. Ele ultrapassou o limite. Qual o limite do homem? Não coma daquela árvore. Se você comer, no dia que você comer, você morre. Era o limite do homem. Ele podia tudo, menos comer daquela árvore. Porque tudo precisa ter um limite. E aí, pastor? E aí, sabe o que aconteceu? Quando o homem pecou, entrou a maldade no mundo. Entrou a pobreza. Deus tinha criado o homem com riquezas. Deus tinha criado o homem com riquezas. A pobreza entrou por causa do pecado. A miséria entrou por causa do pecado. A doença, qualquer uma que você pensar aí, entrou por causa do pecado. Deus não criou doenças. Deus não criou o homem para morrer. Sabia disso? Não estava no plano de Deus que o homem morresse. Mas a partir do momento em que ele comeu, que ele ultrapassou o limite, ele pega simplesmente aquilo que tinha sido entregue a ele e entrega para o diabo. E ele mesmo se torna escravo do diabo. E aí o diabo passou a governar essa terra através do homem. Então a coisa foi piorando. O homem povoou a terra realmente, fez a diferença. Mas quanto mais gente tinha na terra, maior era o pecado, maior era a miséria. Quanto mais pessoas, por quê? Porque o ser humano tinha uma natureza pecaminosa, uma natureza de pecado. Ele era governado pela carne e pelos pensamentos. Ele não mandava nos próprios pensamentos, não. Ele era governado por isso. Então as coisas começaram a piorar, cada vez mais. E chega no capítulo 6 de Gênesis. Chega lá no capítulo 6 de Gênesis. Abre, por favor. Versículo 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra. Agora já fazia séculos que ele tinha criado o ser humano. Havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Milhões sendo acrescentados na sua vida, minha irmã. Olha, o que estava dentro dele era só para o mal, só para coisa ruim, coisa pior, mentira, inveja, roubo. O que você pensar aí, era tudo isso aí. Continuou. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Ele amava o ser humano. Ele amava a sua criação, mas a sua criação tinha se rebelado contra ele, cometendo um pecado terrível. O que? Comeu do fruto. Ô pastor, e o que é que o fruto tinha, pelo amor de Deus, porque que não podia comer? Nada. A questão não era o fruto. A questão foi a atitude. Foi a desobediência dele que provocou tudo isso. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Declarou então o Senhor, versículo 7: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, grandes animais, até pequenos seres, as aves dos céus. Eu me arrependo de havê-lo feito. Pensa como o negócio estava, gente. Estava ruim. O resto você já sabe. Deus achou Noé, porque era um homem justo, tinha graça, bondade, misericórdia dele. E Noé, durante 120 anos, pregou para as pessoas. E Deus mandou ele construir uma arca. E Noé, durante 120 anos, só pregava, fazia arca e pregando para as pessoas. Mas não conseguiu salvar ninguém, a não ser a própria família, 8 pessoas. Mais nada. Quando veio o dilúvio, antes disso, Deus disse para Noé: entra na arca.
Noé entrou, disse: agora, peraí que eu vou mandar os animais. Ele mandou um casal de cada animal grande que tinha na terra, saiu mandando tudinho, entrou todo mundo. Aí a Bíblia diz bem claro: e Deus fechou a porta da arca. Foi Deus que fechou, selou. Aí veio a chuva. E quando as pessoas foram atrás para saber se não tinha mais salvação, todos morreram. Por quê? Porque o pecado do ser humano sempre atrairá o juízo de Deus, mesmo que o próprio Deus não queira. Quando a pessoa peca, Deus não deseja que o juízo caia sobre ele. Deus não quer. Mas quando a pessoa peca, ela está abrindo a porta para que o juízo venha. Deus não quer que você tenha uma doença sequer. Não é desejo de Deus. Alguém com filho pequeno injetaria o vírus da gripe na veia do seu filhinho, para que durante 7 dias ele ficasse tossindo, espirrando, febre alta e tal? Não, né? Se você que é imperfeito não faria isso, por que Deus que é perfeito faria? A doença não vem de Deus, a doença está aqui por causa do pecado. Quando uma pessoa peca, abre a porta, e não é que Deus vai lá e agora tu tá. Não, abre a porta e vem o juízo. Foi o que aconteceu no dilúvio. Passou o dilúvio, aquela família se multiplicou, cresceu, encheu a terra, e adivinha? O pecado estava lá, a maldade estava lá, a perversidade estava lá, e só fez se espalhar de novo. Mas Deus sempre queria ter acesso a essa pessoa, acesso a pessoas, e mandou profetas, mandou reis, sacerdotes para falar com eles. Mas quando o homem pecou lá no jardim, Deus disse para a serpente, ou seja, para a serpente não, para o diabo. Para a serpente ele disse: do pó comerás. Mas para o diabo ele disse: ó, da semente da mulher eu vou levantar um que vai esmagar a tua cabeça. Em outras palavras, Deus estava dizendo: tu não pede por esperar. A última palavra ainda não chegou, não. E Deus sempre chamava a existência acerca disso. Deus usou Davi, Deus usou Moisés, Deus usou Daniel para falar de Jesus, chamando à existência aquilo que iria acontecer. Em Isaías capítulo 54, capítulo 53, capítulo 54, fala sobre a crucificação de Jesus, com uma precisão de detalhes tremendos. Detalhe, ele escreveu isso 752 anos antes de Jesus vir. Mas uma precisão tremenda, era Deus chamando à existência. Até que se cumpriu. Jesus veio, e lá naquela cruz, ele carregou todos os pecados da gente, todas as nossas iniquidades, tudo aquilo que estava ruim, ele levou sobre ele recebeu o juízo de Deus sobre ele, para que você não recebesse, lá naquela cruz. E por isso, ele levou os seus pecados e levou também o quê? As consequências. Ele era rico aqui na terra. Não vou entrar em detalhe, mas ele era rico aqui na terra. Mas na cruz ele se fez pobre por você. Ele não tinha doença alguma, porque ele nunca tinha pecado, gente. Ele não tinha doença porque ele não tinha pecado. Mas, naquela cruz, toda doença veio sobre ele, por causa do pecado. Para quê? Para que a doença não viesse sobre você hoje. Para quê? Para que o juízo de Deus não caísse sobre você. Mas tem uma parte para a gente fazer. O que é? Reconhecer esse sacrifício como sendo suficiente para a nossa salvação e receber Jesus como Senhor da nossa vida e permanecer no caminho. É a nossa parte. É difícil? Não, não é. Ah, pastor, é muito difícil. Não, não é. Quanto mais você andar na palavra, mais fácil se torna o caminho para o céu. Eu vou dizer de novo: quanto mais você permanece na palavra, mais fácil é o caminho para o céu.
Por quê? Porque a palavra te reveste. Então Deus quer acrescentar a você, Deus quer através de você alcançar sua família. Por quê? Porque, meu irmão, você chegar no céu e você olhar e cadê meu pai, cadê minha mãe, cadê meu cônjuge, cadê meu filho, cadê minha filha? Pensa comigo. Ô pastor, mas não tem tristeza no céu, mas tem choro. Como é? Por que o senhor disse que tem choro? Porque ele disse que ele enxugará toda lágrima, então alguém vai chorar. Deus quer você e sua família no céu, mas existe uma parte para você fazer. A primeira coisa que você precisa entender: Deus deu ao ser humano capacidade de decisão. O meu filho, quando nasceu, ele nasceu, foi apresentado na igreja. Eu não me lembro que ele tenha faltado no culto, sabe? Ele foi para o departamento infantil, cresceu no departamento infantil do Verbo da Vida, cresceu nesse departamento, floresceu por lá e tal, veio para cá, continuou, fez o remo, terminou. Estamos esperando a escola de ministro, ele vai fazer também. Mas se um dia ele não quiser seguir a Jesus, eu não posso fazer nada, e não é culpa minha, porque é uma decisão dele. A mesma coisa é qualquer pessoa. Todos temos capacidade de decisão e foi Deus quem deu. Se você rejeita a verdade, tudo bem, é uma opção sua. Mas pastor, a consequência é o inferno. O inferno não foi criado para o ser humano. O inferno foi criado para Satanás. O inferno não foi criado para o ser humano, ele foi criado para Satanás. E por que tem gente indo para lá? Estão indo com as suas próprias pernas. Não é Deus que joga. Está todo mundo entendendo isso? Você não é responsável pela sua família, você é responsável para proteger a sua família. Você não é responsável pela salvação dos seus filhos, mas você é responsável para levar a verdade para eles, em palavra e principalmente em atitudes. Como proteger minha família, pastor? Então, pronto, agora a gente começa. Primeira coisa, se quiser anotar, fica à vontade. Ore. Claro, né, pastor? Lógico. Quem é que não ora? Calma, deixa eu falar. Todo dia, pela manhã, antes que os seus olhos se abram e você esteja acordado, ore pela sua família. Cônjuge primeiro. Meu cônjuge, não, vou orar pelos meus filhos. Cônjuge primeiro, porque a ordem na palavra é primeiro ver o cônjuge e depois ver os filhos. Inverter isso está contra a palavra. Puxa, eu vou tirar uma foto. Vocês ficaram tão sérios agora? Sério. Pensa na seriedade de todo mundo. O cônjuge. Quantas vezes você orou pelo seu cônjuge? Ai, pastor, mas sabe como é? Eu trabalhei muito, eu tenho 15 filhos. Não interessa, seu cônjuge está na frente. Cônjuge primeiro. Por quê? Porque os seus filhos vieram por causa da união de vocês. Os seus filhos é o fruto do amor de vocês. Mas se não tivesse essa pessoa do seu lado, complicado, não era fazer? Primeiro cônjuge. Valorize a pessoa que escolheu passar a vida com você, em detrimento de quem quer que seja. De novo eu tenho que falar, porque eu só vou falar de mim hoje. Os meus filhos, desde que eram pequenos, eles sabiam: meu filho, preste atenção, papai ama você muito, mas pela sua mãe ele dá a vida. Pela sua mãe, ele ama muito mais sua mãe do que você. Ele está crescendo, está se tornando independente, vai conhecer uma moça, uma mulher de Deus, vai casar e vai sair. Quem é que vai ficar comigo? Minha nega. Não, a cachorra já não está mais nesse.
22 anos ele completa hoje, mas em outubro faz 30 anos que eu sou casado com a minha nega. Tu acha que eu vou orar primeiro por quem? Quando estávamos passando tempos difíceis, ela estava comigo. Nos tempos áureos de abundância, estava comigo. No tempo das vacas magras, ela lá. E quando as vacas engordaram, ela lá. Primeiro a minha nega. Eu disse aqui no aniversário dela e vou repetir porque tem visitante, tá? E porque eu estou no microfone, eu repito quantas vezes eu quiser. Eu já pensei até mesmo em me demitir do cargo de pastor dessa igreja. Eu já me arrependi de muitas coisas, só tem 2 coisas que eu nunca me arrependi. A primeira, ter nascido de novo. E a segunda, ter me casado. Eu nunca pensei em separação. Nunca entrou na minha mente separação. Nossa, pastor, que lindo. Mas isso, meu irmão, não é grande coisa. Isso tem que ser normal em cada casa. Isso tem que ser normal em cada casa. Mas eu não... Pastor, o senhor não conhece a minha mulher. É porque o senhor não conhece. Igual a irmã que chegou para mim no final do culto, chegou para mim falando sobre o amar, eu estava falando sobre o amar, ela chegou no final do culto e disse: pastor, então quer dizer que eu tenho que amar o cachorro do meu marido, o cafajeste do meu cunhado, a jararaca da minha sogra? Aí eu disse: o zoológico inteiro, irmã, manda ver. Não, sua mulher não é jararaca, e seu marido não é cachorro. Ele é o quê? Seu marido. Seu marido. Ela é o quê? Sua mulher. Francisco e Rita, fica de pé e olha para lá, por favor. Vira para eles. Francisco e Rita. Ele é o Francisco da Rita. Visitantes, fiquem aqui a zoeira é grande mesmo. Francis é o da Rita, e a Rita é do Francis. Estão entendendo isso? Eles têm um casal de filhos, Laís e Leone. Um dia Laís vai conhecer um homem de Deus e Leone vai conhecer uma mulher de Deus e quem fica? Então, quem é a prioridade? Pode ser. É o Francis. A quem Deus disse: o que Deus uniu não separa o homem? Foi para filhos? Não. Foi para quem? Casais. Quando você inverte a ordem, bagunçou tudo. Mas eu não consigo. Olha a mentira. Para de mentir. Se alguém depois chegar em casa e dizer: eu não consigo, olha a mentira. Isso é mentira. Você pode tudo que a palavra de Deus diz que você pode. Acabou. Estão entendendo isso? Orar pelo cônjuge. Quando orar pelo cônjuge, não fale o que vê, fale o que quer ver. Agradeça a Deus pela vida do seu cônjuge. Agradeça a Deus pela sabedoria que Deus deu a ele ou a ela. Agradeça a Deus pelo fato dele estar com você. E diga ao Senhor que nunca vai deixar de orar pelo seu cônjuge. Aí agora vem os filhos. Então você orar pelo cônjuge primeiro, depois os filhos. Então, aí ora pelos filhos. A mesma coisa, não diga o que vê. Você não já está vendo? Para que falar o que vê? Diga o que quer ver. Meu filho é inteligente, pai. Eu te agradeço porque meu filho é muito inteligente. Minha filha é muito inteligente. Pense no casal maravilhoso, inteligente. Obrigado, Senhor, porque eles vão prosperar, vão crescer e seriam, abençoarão a muitos. A minha geração é poderosa na terra. Fale isso, porque a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Está lá em Provérbios. É a palavra. O problema de muitos é porque simplesmente eles oram pedindo, e aí vai contar para Deus o problema como se Deus não estivesse vendo. Ao invés de contar para Deus o problema, fale ao problema o que Deus fala dele. Eu vou repetir: ao invés de contar a Deus o problema, fale ao problema o que Deus fala dele. Do problema, você precisa considerar seu problema como Deus considera resolvido.
Amém, queridos? Segundo, palavra. Esteja sempre declarando a palavra, falando o que a palavra de Deus diz. Minha família é abençoada. Ai, pastor, o senhor não conhece minha família. O senhor pensa que é o quê? Conferência de ministros quando a gente se reúne? É não, pastor, é uma algazarra, um canil, aquilo é tudo. Pelo amor de Deus, é o diabo que está ali dentro. Mas você não é luz? Você tem que iluminar lá. A Bíblia não diz, escute bem, a Bíblia não diz que Deus nos ilumina. A Bíblia diz que nós somos luz. Fale o que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz? Meu amigo, os meus pais e os meus sogros, incluindo a sogra, saciado com longevidade de vida. E bem, os meus pais saciados com longevidade de vida, e muito bem, vivendo bem, falando, não estou dizendo orar não, agora estou dizendo falar. Meu filho, mãe, a senhora gosta de ver coisas coloridas? Sim, meu filho, é porque eu trouxe aqui meu boletim, ele está colorido. Meu filho, preste atenção, minha filha, preste atenção. A Bíblia diz que você é uma geração abençoada. E o que a Bíblia diz é verdade, eu creio, é assim, então pronto. Você é abençoado, meu filho. Ei, escuta, você é abençoado. Você vai estudar, porque você não é preguiçoso, que meus filhos não são preguiçosos. Mas eu estou vendo que está sendo preguiçoso, acorda todo dia, meio-dia. Comece a falar o que você deseja ver. Estão entendendo isso? Mostrando a eles o que a Bíblia diz. Agora tem um detalhe aí interessante, que vamos para o terceiro ponto. Viva a palavra. Não adianta você mandar os seus filhos orarem se tu não ora. Se os seus filhos não te verem falando em línguas, vai ser difícil receber batismo do Espírito Santo, porque não vê você. Depois de Deus, os seus filhos são as pessoas mais importantes. Se você não ora em línguas, a Bíblia manda tu orar o tempo todo. Sem cessar. Mas seu filho te vê chateado, com raiva, triste, tal. Meu irmão, sabe qual é a tendência? Vai fazer a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Vai te copiar. Sabe, eu oro antes do almoço e antes da janta, eu oro. Mas depois que eles nasceram, eu passei a orar bem menos. Quem ora são eles. Ora. No almoço, na janta, então, tá lá, vamos orar. Pai, eu estou querendo isso. Pai, meu filho, papai está sem o dinheiro agora, porque papai tem outras prioridades. Mas vamos pedir a papai do céu? Vamos lá? Chega aqui, dá a mão. Vamos orar, vamos crer. Pedindo a papai do céu, recebendo pela fé e agradecendo. Desde que são pequenos. Quando eles crescerem, que enfrentarem circunstâncias, e eles olharem para todo lado e não encontrarem solução, eles vão fazer o que aprenderam com você. Vão orar. Estão entendendo isso, gente? Você precisa viver a palavra. Satanás fica falando, tu não vai poder pagar não. Falando, tu não vai poder pagar aquela conta não. Aí você, Satanás, escuta isso. Aí para. Dali alguns minutos começa de novo. Rapaz, não está vendo que vai dar certo? Quer escutar de novo? Quero ver escutando a voz dessa horrorosa desse jeito. Instante, para. Ensine a seus filhos que o diabo tem uma voz, que as circunstâncias têm uma voz, que os problemas têm uma voz, que a doença tem uma voz. Mas ensina aos seus filhos que eles também têm uma voz.
Gente, não é Deus falar, Deus já falou, está na palavra, agora a gente que precisa falar. Ensine isso, você estará protegendo eles. Pai e mãe, vocês são, preste bem atenção nisso, a autoridade de Deus na vida de seus filhos. Impõe as mãos sobre eles. Filhinho, vem cá, vou impor as mãos sobre você. Abençoar. Ei, pastor, mas meus filhos são pequenos. Não, pastor, já estão tudo grandes. Eu tenho que subir na cadeira para colocar a mão. Vem cá, ô filhão, se ajoelha. Vou impor as mãos sobre você. E vou liberar a bênção sobre você. Vou liberar a bênção sobre a sua vida. Vou liberar a palavra sobre você. Ó, meu filho, você vai crescer. Você vai prosperar. O seu casamento vai ser abençoado. Os meus netos serão maravilhosos. Você não vai ter filhos para trabalho, porque você não tem filhos para calamidade. Eu não tenho filhos para calamidade. Fale o que a palavra de Deus diz. Fala. E incutindo na mente, incutindo na mente. Isso vai fazer a diferença. Sempre funcionou. E pelos séculos isso funcionou. Vai funcionar contigo também. Agora, tem uma coisa que a Bíblia diz em relação a filhos. Abre aí Provérbios 22. Provérbios 22, pronto. Agora o pessoal, eu quero mesmo ver quem é que vai ficar com cara de jumento e quem vai rir agora. Provérbios 22, versículo 15. Olha todo mundo para cá. Se você achou, se não achou, olha para cá. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas o nome de Jesus vai livrar dela. Não? Mas a oração vai livrar. Trazer para a igreja vai livrar. Não, o que é que vai livrar? A vara da correção. Ai, pastor, eu estava gostando até aqui. Acho que eu não venho mais para essa igreja não. Irmão, só estou falando a palavra, só estou repetindo o que está lá. Não é verdade? Precisa de uma interpretação teológica, filosófica, exegética e semântica disso? Não, está aí. Filho que não é corrigido é filho que não é amado. Filha que não é disciplinada é filha que não é amada. Não importa que você diga eu te amo, você está mentindo. Corrija. Lapada. Nem que ele chore de um lado e tu chore escondido lá no banheiro. Mas é porque ama. 29. Calma que o negócio vai melhorar. 29. Olha isso. Versículo 15 de Provérbios. De novo. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão. Deus está falando. Mas o jovem, em algumas versões diz, a criança abandonada à sua sorte envergonhará sua mãe. E o que eu já vi de mães envergonhadas no shopping e na minha casa. Por quê? Porque os filhos não eram amados. Quem ama corrige. Eles não eram amados. Você precisa entender que os seus filhos têm que ter uma disciplina. Vamos em frente. Versículo 17. Mesmo capítulo, Rayara, 17. Corrige o teu filho e ele te dará muito aperreio. Não? É dizer, corrige o teu filho e ele vai te dar um trabalho. Olha para mim, preste atenção. Quando você não corrige o seu filho, se prepara para ter trabalho.
Quando eu vejo pai e mãe chegar para mim e dizer: ai pastor, ora pelos meus filhos que estão dando um trabalho, não vou orar nada. Por quê? Porque Deus não vai fazer o que você deve fazer. Se os seus filhos forem, escuta, preste atenção, vou falar agora sério. Se os seus filhos forem criados sem disciplina, forem criados sem limites, meu irmão, acredite, preste atenção, corre um grande risco deles ir embora antes do tempo, e não é exatamente para o céu não. Por quê? Porque vai criar um monstro, querendo saber, achando que manda e desmanda onde for. Esse garoto, se a sua irmã estivesse aqui, ela também, mas só você então é hoje, e tu está aniversariando então, aí sim. Ele tinha por volta uns 2 anos, aí a mãe falou uma coisa com ele, e ela estava deitada, e ele deitava do lado. Aí a mãe falou assim: ó, não é para ser assim. Meu amigo, ele virou com tudo, e ó, pá, com a mão aberta, bem aqui, na mãe dele. Eu que estava do outro lado, foi pá, bem atrás. Sem dizer uma palavra, foi pá, eu pá. Aí quando ele se virou, aí eu: você sabe? Aí ele ficou assim. Não, isso ele não lembra não. Vocês estão entendendo? Ai, mas ele é pequenininho, mas aquela mão vai crescer, hein? Ó, respeito se impõe. Eu vou dizer de novo: respeito se impõe. Precisa fazer. Eu estou mostrando que alô, eu vou pastor. Não, estou mostrando que a Bíblia diz. Sabe, agora sou eu. Gente, teve um tempo que eu dava tanto trabalho, mas tanto trabalho, que eu levava uma surra por dia. Não, porque realmente o negócio era sério. Deixa eu dizer uma coisa: não morri, não fiquei com trauma, não fiquei depressivo, e estou aqui, sou pastor. E amo meu pai e minha mãe, e agradeço a Deus, porque os meus pais me ensinaram, porque os meus pais me amaram. Estão entendendo isso, gente? A disciplina serve para outra coisa também. Eles precisam aprender o que é disciplina. Estamos numa geração que é viciada em dopamina. Sabe como é, né? A substância do prazer. Tem dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, tudo de boa. Prazer. O problema com isso é porque muitas vezes não tem disciplina. Deixa eu te falar, ninguém é bem sucedido sem disciplina. Ninguém é bem sucedido sem saber assimilar os nãos que recebe. E onde é que ele aprende isso? Em casa. Onde aprende isso? Em casa. Está todo mundo me entendendo até aqui, gente? Aprende em casa. E uma coisa importante, a outra coisa também, que agora eu não perdi, é o quarto ou o quinto? Já perdi a conta. Ensine os seus filhos, é o quarto. Ensine os seus filhos a serem independentes. Principalmente de você. Sabe, o professor da escola pode estar ensinando a pior coisa do mundo, porque hoje em dia está exatamente como nos dias de Noé. Pior, é ou não é verdade? Eles falam que é progresso. Não, não é progressismo, é retrocesso. Sodoma e Gomorra que o diga. Está voltando. Professor da escola muitas vezes ensina tudo, menos a matéria. Ensina ideologia de gênero. Ensina a gritar contra as autoridades, a serem submissos. Ensina isso. Em casa, meu irmão, minha irmã, você tem que criar no seu filho uma identidade tão grande com a verdade, que ele é que vai rejeitar isso, sem precisar de você. Isso é proteção. Não é separar, não é deixar,
Não é, não, também não vai para a escola, também não vai para, vou para outra escola. Então, não, ensine o seu filho a ter uma identidade na verdade, cada vez mais forte. Quanto mais vier, mais ele é forte, ó, batendo ali de frente. Tem uma pessoa aqui da igreja, que várias pessoas aqui conhecem, não é o Joshua, agora não é o Joshua não. Várias de vocês conhecem, ela fez aniversário no Dia da Mulher, não vou dizer quem é. Uma coisa linda, completou 18 anos. Vocês não sabem quem é não. Ela fez aniversário e um garoto, né? Um mal acabado. Chegou lá com uma cesta grande, rosas e chocolate. E ela gosta de chocolate. Escuta. Para ela, um amigo dela. Tá. Entregar ela. Ela recebeu, agradeceu, muito obrigado, tal. Lá, uma bênção. Uns 3 dias depois, lá vem o garoto querer o retorno. Vocês pensaram, né? Já sabem. Sabe o que foi que essa coisa linda fez? Ela olhou para ele e disse: tu quer mesmo estragar a amizade da gente? Então somos tão amigos. Deixa eu te falar. Eu não quero me relacionar com ninguém. Eu estou fazendo faculdade. Eu estou fazendo faculdade, eu estou fazendo cursos, eu estou trabalhando, porque o meu foco, o meu alvo é isso. Eu não penso nisso agora. 18 anos. E o pai só veio saber disso ontem. Eu não estava lá, gente. A mãe não estava lá. Ela estava sozinha lá. Sozinha entre aspas, porque crente, depois que uma pessoa se converte, ele nunca mais fica só. Mesmo que se sinta. Mas é mentira também. Não estava, mas aquilo que eu ensinei, aquilo que a mãe ensinou, ficou impregnado nela. Ô pastor, e se mesmo o senhor ensinando, ela não tivesse feito isso? Decisão dela. O problema não é o rapaz, o mal acabado. O problema é se ela reagir. O que eu noto que muitos pais, ai pastor, mas é os amigos dele, ai pastor, mas é a mulher dele, mas é o marido dela, mas é, ei, para de colocar a responsabilidade, de tirar a responsabilidade de quem realmente tem. Deixa eu te falar uma verdade, preste atenção nisso, deixa eu te falar a verdade. Você pode culpar o vendedor das Casas Bahia por ele ter vendido aquele computador positivo, logo dizendo, presta gente, aquele computador positivo a uma pessoa que não tem dinheiro para comprar, mas ele vendeu em 48 prestações. Você pode culpar o vendedor? De quem é a culpa? Da pessoa. A mesma coisa. O seu marido, a sua esposa e os seus filhos têm capacidade de escolher. Cabe a você ensinar, corrigir e viver pela palavra. Você vai ser bem-sucedido. Amém, queridos? A cada dia que o Senhor está voltando, mais e mais coisas têm acontecido. Em Mateus capítulo 24, eu vou terminar. No versículo 35, Jesus disse, 24:35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, está falando do arrebatamento, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, já está acontecendo. Jesus falou isso em relação a esse tempo hoje.
assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida, comendo, bebendo, casando, oferecendo matrimônio, até o dia que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Deixa eu te dizer, está acontecendo isso? Está. O mundo sempre foi ruim, porque o pecado sempre habitou no mundo. Mas do jeito que está hoje, está só indo em direção a isso que Jesus falou. Aí Jesus disse, ei, preste atenção. Naqueles dias serão como nos dias de Noé. Perversidade em todo lugar, malignidade. Achar justiça nesse mundo? Meu filho, se você achar um pingo de justiça desse mundo, pode se alegrar, porque é grande coisa. O mundo, segundo o Evangelho de João, na carta de João, no capítulo 5, versículo 17, diz que o mundo jaz no maligno. Jaz quer dizer sob. Mas, nesse mundo, a tua casa será um oásis de paz. Mas dentro desse mundo, a sua casa é um lar de festa, é um lar de alegria, de abundância, de paz e de palavra de Deus. A sua casa é uma embaixada do céu na terra. A sua família é uma família abençoada, próspera. A sua família está crescendo. Proteja isso. Proteja isso. Fale aos seus filhos aquilo que você quer ver, todos os dias, porque aquilo que você falar é o que você vai ter. E finalmente, a Bíblia diz uma coisa interessante. A Bíblia diz: aquele que se isola busca seus próprios interesses. Quando a situação apertar, chegue perto do seu cônjuge, daquela pessoa que está do seu lado. Reúna seus filhos para orar. Pode perguntar a ele. Quando as coisas apertavam lá em casa, a gente se dava as mãos e orava. E sempre tivemos respostas, sempre. Porque a gente faz o que a Bíblia diz. Estão entendendo isso, gente? Mais uma. Tenha uma igreja e tenha um pastor. Não, pastor, peraí, não. Pastor, olha, eu era de uma igreja que, meu Deus do céu, não era Jesus ali, não era o diabo. Não era o diabo. Igreja é hospital, meu irmão, aqui a gente aceita tudo. Aqui é onde se é tratado. Aqui é onde as feridas são curadas. É aqui, é na igreja. Quando a pessoa se afasta da igreja, ele está fazendo o que o diabo quer. Porque ele diz: não vou, porque naquela igreja tem muita gente ruim. Mas ele não sai da própria família, que tem mais gente ruim às vezes. Vocês estão entendendo isso? Tem que ter uma igreja, tem que ter um pastor. Incentive os seus filhos a fazerem alguma coisa para Jesus dentro da igreja. Incentive seus filhos a trabalhar em departamentos. Meu filho, qual departamento você vai trabalhar? Meu pai, não me interessa nenhum, meu filho, preste atenção. Quando Jesus voltar, Ele quer te encontrar trabalhando. E a maneira da gente trabalhar é abençoando vidas. Ah, mas eu prego o evangelho. Meu filho, isso é para todo mundo. Eu estou falando de você. Se envolve, faz alguma coisa, esteja junto. Não obrigue, escute, agora, alô pais, agora é para os pais. Se seus filhos são pequenos, eles precisam te obedecer e tem que trazer para a igreja. Mas se eles são adolescentes, não fique obrigando eles a ir para a igreja não. Mas faça de uma forma que eles se sintam mesmo atraídos pela igreja. Estão entendendo isso? Ai pastor, mas naquela igreja é muito ruim. Naquela igreja é isso, irmãos, preste atenção. Enquanto estamos na terra, estamos sendo aperfeiçoados. Aqui na igreja, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Se você acha que ai, mas eu tenho defeito, deixa eu te dizer uma coisa, bem-vindo ao clube. Tudo tem, a começar do pastor, é o primeiro.
E é isso que você tem que dizer a eles. Ensiná-los assim. Mostrá-los assim. Uma última coisa. Filhos, homens, devem andar muito com o pai. Deve estar mais junto do pai. Ah, meu Deus, agora começou. Isso é machismo. Não. Isso é uma verdade eterna. Filhas, uma mãe. Eu disse para uma... Escuta bem, preste atenção. Eu disse para 2 adolescentes aqui da igreja. A sua melhor amiga é a sua mãe. Porque ela conhece você, suas amigas não, mas ela sim. Eu disse para um outro adolescente, seu melhor amigo é seu pai. Esteja junto. Estejam juntos. Porque isso vai criando aquela identidade como macho. E identidade como fêmea. Estão entendendo isso? Está todo mundo entendendo isso, gente? Quando eu era criança, aí o meu pai era furadeira, martelo, prego, eu ficava lá junto. Mas depois que eu fiquei adolescente, eu nunca mais vi meu pai pegar furadeira. Quem adivinha? Quem pegava furadeira e fazia as coisas? Ele dizia, eu tenho 2 marmanjos em casa, mas menino. 8 anos eu era casado com o Neide. Eu fazia tudo, arrumava todas essas coisas. Mas depois que o bonitão nasceu... Estão entendendo isso? Lava a louça. Eita glória. Arruma a casa, arruma quarto. Eita, vou ver. Olha a disciplina. Celular aqui. Só depois de arrumar o quarto. Isso é disciplina. Isso é limites. Está todo mundo entendendo? Pensa grande. Limites. Eu era membro de uma igreja e eu saí de lá porque eu não era corrigido. Tudo que eu fazia estava certo. Se eu dissesse, olha, eu vou fazer assim, tá? Tá certo, beleza. Tá bom. Tá, beleza, tá. Não, vou fazer assim não, vou fazer assado. Também tá bom, beleza. Não, quer saber? Eu acho que vai fazer cozinhado. Ótimo. Quer saber? Eu não vou fazer nada. É melhor descansar. Eu não confio em gente que não me corrige. Sabe onde eu aprendi isso? Em casa. Amém, queridos? Amém? Vocês me amam ainda? Vê se tem mais alguma coisa que o pai quer falar. Nunca... lembrei. Obrigado, papai. Nunca corrija o seu filho sem antes ter ensinado. Nunca corrija o seu filho sem antes ter dado oportunidade, dar chances. A correção, tipo vara disciplina, é em último caso, não é o primeiro não. Tu já pensasse se o pai nos disciplinasse na primeira, tá todo mundo morto. Não, tenha misericórdia e compaixão, mas não deixe de dar a disciplina.